Graça e paz, irmãos. Enquanto nossos filhos vão para o culto, vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 14 a 21. De joelhos diante do Pai. De joelhos diante do Pai. Você pode seguir pelo seu boletim o esboço do sermão. Está no boletim da igreja. Você pode segui-lo com tranquilidade. Efésios capítulo 3, 14 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, Tua palavra nos ensina quão grande é o Senhor, quão maravilhoso és Tu em toda a Tua beleza, as perfeições do Teu caráter, a beleza do Teu ser, e também nos ensinam a grandeza das Tuas obras, cheias de justiça, de santidade, de amor, de bondade, de misericórdia. E ó Deus, a Tua palavra que também nos ensina que por meio de Jesus Cristo nós fomos aproximados, temos todos acesso por um só Espírito a Ti, ó Deus. Todos nós, por meio de Teu Filho, temos acesso a Ti como nosso Pai, em um só Espírito. E também a Tua palavra nos ensina como orar, como falar contigo e o que pedir. Por isso, enquanto ouvimos a Tua palavra nessa noite, ensina-nos, abre nossas mentes e desperta-nos para a glória do Senhor. Nós precisamos da Tua educação, da Tua instrução, do Espírito que nós habita, nos educando e nos ensinando, para que glorifiquemos o Senhor. Abre e nos ensina. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós realmente oramos pela igreja, meus irmãos. Boa parte do tempo, quando você ora pelos seus irmãos. E quando você ora pelos seus irmãos, meus queridos em Cristo Jesus, o que você pede? Às vezes nossas orações são muito gerais. Senhor, abençoa o Teu povo em nome de Jesus, para a Tua glória. Às vezes nossos pedidos são focados apenas nas necessidades materiais. E não, volto a dizer, não que seja errado pedir essas coisas, porque Deus diz em Sua palavra que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. O problema é o foco. O centro das nossas orações revelam o centro das nossas preocupações. O que realmente está no nosso coração? Existem duas orações importantes na carta aos Efésios. A primeira delas foi a que vimos no capítulo 1, a partir do verso 15, onde o foco lá é no conhecimento do poder de Deus, o poder que Ele tem exercido para criar a igreja. E Ele quer que nós conheçamos as coisas incríveis que Deus fez por nós, a nossa herança, o nosso futuro e o poder que opera em nós. Deus tem feito o que é impossível para o homem, que é criar um novo povo e capacitar esse povo para viver de maneira correta, para sermos o que somos em Cristo Jesus, o que já somos pela graça em Cristo Jesus. Mas essa segunda oração, ela foca no poder disponível para vivermos como igreja. E ela vem antes dessa seção da carta, que ensina o que significa viver para Deus, para Cristo, ou o que significa viver em Cristo, que é o que nós vamos ver no próximo domingo, a partir do capítulo 4, verso 1. O desejo de Paulo aqui é que nós, como igreja, possamos ser fortalecidos no centro do nosso ser,
pelo poder do Espírito Santo, para que nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo, fortalecidos pela maravilha e grandeza do seu amor. Esse é o ponto dessa oração aqui. E o melhor lugar para aprendermos a orar por nós e pela igreja são as orações da palavra de Deus. Não são com os pregadores televangelistas que mandam a gente dizer para Deus que não aceita as coisas e dá ordem para Deus, porque não é assim que as coisas funcionam. Aqui Paulo nos ajuda a orar. E ele quer que nós busquemos aquelas coisas que Deus quer para nós. Porque orar é pedir que Deus faça aquilo que ele prometeu fazer para nós. Paulo começa onde ele parou, no capítulo 3, verso 1, quando ele diz: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Ele parecia que ia dizer o que estava fazendo. Por isso, se você olhar o verso 14, ele diz novamente: por esta causa. Ele retoma o pensamento que ele parou. E a partir do verso 2 em diante, Paulo ele gastou um tempo desdobrando aqui, mostrando o seu ministério. Ele lembrou do que Deus fez para criar a igreja e do próprio chamado dele para fazer o evangelho conhecido. Paulo é dirigido, então, depois disso, a orar. E é saudável que a gente lembre que a pregação deve nos levar à oração. Quando a gente ouve a palavra de Deus, nós devemos responder em oração, buscando que Deus faça conosco o que Ele diz em sua palavra. O conhecimento das verdades sobre quem somos e quem Deus é deve nos conduzir a pedir que Deus nos habilite a viver o que somos para a sua glória. Esse é o ponto aqui. De muitas maneiras, o conteúdo dessa oração ela é uma expansão, uma continuação da oração do capítulo 1, do verso 15 a 23. Lá Paulo pede que nós conheçamos o poder de Deus. Paulo pede a Deus que os efésios possam ter espírito de sabedoria para saber e entender o que Deus fez para criar a igreja. E aqui existe um pedido similar, por poder e por conhecimento, mas de uma forma que a verdade do que tem sido explicado possa tornar-se uma experiência e assim manifestar-se na vida prática da igreja. Ele pede que nós sejamos fortalecidos com poder, para que compreendamos com todos os santos o amor de Deus. Compreensão e poder, como nós vimos na primeira oração. E essa oração é facilmente dividida em 3 estruturas simples. Dos versos 14 e 15, a razão por que devemos orar. Para quem oramos? Quem é aquele a quem oramos? Depois, dos versos 16 a 19, nós temos o pedido da oração, que é um pedido por conhecimento e poder. E por fim, ele nos dá ali a adoração a quem oramos. É uma doxologia no final, uma adoração a Deus no final, que também nos dá conteúdo e motivo para orarmos a Deus. O assunto então dessa oração aqui, dessa sessão, meus queridos, é que nós devemos orar ao Pai, pedindo que Ele nos fortaleça para conhecermos melhor o seu amor. Devemos orar ao Pai para que Ele nos fortaleça para conhecermos melhor o seu amor. Então vamos olhar isso? Primeiro, ore ao Pai, verso 14 e 15. Veja lá, ore ao Pai. Ele começa com por esta razão. Ele, como disse a vocês, iniciou essa oração lá no capítulo 3, verso 1. E assim ele uniu a razão para orar diante ou diretamente na presença de Deus, por causa da graça de Deus em formar a igreja. Por esta causa, do verso 14, não se refere ao que ele diz do verso 1 ao verso 13. Não, ele está retomando o por essa causa do verso 1. Portanto, por essa causa se refere a tudo que ele disse, do capítulo 1 até o capítulo 2. Mas ele acrescenta essa mini biografia dele aqui nos versos dos versos 2 até o verso 13. E isso proveu causa adicional ainda para orar. Deus não apenas chamou os gentios, nós, para formar uma nova comunidade, mas Deus enviou os seus pregadores. Deus escolheu Paulo como agente para fazer isso conhecido. E é por isso que o evangelho chegou até nós, porque Deus levantou homens para tornar conhecido a sua vontade. E Paulo agradece a Deus e por essa causa ele ora. Ele estava dizendo que não há mais gentios, não há mais judeus diante de Deus, não há mais nenhuma divisão. Judeus que creem, junto com gentios que creem, formam uma única nação, um único povo. Eles formam um templo espiritual. Esse é o mistério que ele descreveu do capítulo 3, de 1 a 13. Todos os crentes, não importa a sua origem, desfrutam dos mesmos privilégios na presença de Deus. Ninguém é mais privilegiado, ninguém tem mais acesso do que outro. Todos igualmente temos os mesmos privilégios por causa de Jesus Cristo. E a oração de Paulo é parte da sua autoridade dada por Deus.
para fazer esse mistério conhecido aos gentios. Ele ora por tudo o que ele estava dizendo, para que isso possa ser visto na experiência da igreja. Judeus, gentios, pobres, ricos, escravos, livres, se tornaram um corpo em Cristo Jesus, uma igreja constituída em Éfeso, assim como hoje à noite somos uma igreja constituída aqui nesse lugar. O mistério se tornou visível na cidade de Éfeso, mas também na cidade de São Luís, aqui nesta igreja e em todos os lugares onde um povo santo se reúne para a glória de Deus em Cristo. O mistério se tornou visível e Paulo quer que eles vivam isso plenamente, assim como nós também, irmãos. E essa deve ser a forma de orarmos na igreja. Nós devemos pedir a Deus que vivamos plenamente o que nós já somos em Cristo. Muitas vezes nós não sabemos o que pedir a Deus, quando nós oramos pelos nossos irmãos ou quando oramos por nós mesmos. E Paulo ensina que devemos pedir que Deus nos ajude a experimentar o que Ele planejou para nós, tudo o que Ele prometeu, tudo o que Ele disse e tudo o que Ele fez. Essa também deve ser a forma como nós ouvimos sermões. A gente gosta de ouvir pregação. Eu gosto muito de ouvir sermões e de ler sermões. E alguns de vocês são, a maioria, ou se Deus quiser, todos aqui amam ouvir boas pregações. Gostamos de estudar a Bíblia, todos nós aqui gostamos de estudar a Bíblia. Mas nós não devemos ficar indiferentes ao que Deus nos ensina na palavra dele. Toda vez que nós somos ensinados pela palavra, nós devemos responder a esse ensino orando a Deus, para que Ele nos dê graça, para vivermos à luz do que nós temos aprendido. Pregação, oração, palavra de Deus e oração são duas coisas que devem andar sempre juntas. À medida em que você ouve a verdade, você precisa pedir a Deus que essa verdade se torne real para você. Se queremos orar de forma piedosa e eficaz, portanto, nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. E quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais saberemos o que vamos pedir em nossas orações a Deus. Conheça mais a Bíblia e você vai orar mais. Como é que ele se aproxima de Deus? Veja o texto. Como é que ele ora? Ele diz: por causa disso me ponho de joelhos diante do Pai. Podemos estar familiarizados com a ideia de nos ajoelhar na oração, mas a prática não era comum nos judeus. A prática comum dos judeus era orar de pé, em pé, com as mãos levantadas para o alto. E o fato de que Paulo menciona sua posição corporal aqui quando ora, deve ser porque ele queria que os gentios entendessem o fervor da sua oração e lembrá-los da natureza do caráter de Deus também. Essas mensagens maravilhosas do mistério que Deus revelou, de formar uma única igreja de muitas pessoas, necessita de uma intercessão excepcional, de joelhos dobrados o tempo inteiro, porque a nossa tendência não é viver essa unidade. Por isso ele dobra os joelhos, e esse dobrar significa que ele presta homenagem a Deus, ele aborda Deus como rei, ele é o grande Deus de quem o apóstolo falou tão altamente várias vezes nessa carta, o soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que rege todo o universo. E por isso nós devemos nos prostrar em profunda humilhação. Ele, Paulo, diz: eu devo vir com humildade, suplicando diante do trono. E veja que diferença é essa desse tipo de oração que a gente ouve por aí, que se volta para Deus e diz: eu não aceito, eu determino, eu tomo posse, eu mando em Deus. Coisas que não acontecem aqui. Há uma profunda humilhação diante do trono. Eu me dobro de joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas ao mesmo tempo, veja, ele se aproxima como? Eu me prostro, eu me coloco de joelhos diante do Pai, diante do Pai. Ele se ajoelha diante de nosso Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra toma o nome. Provavelmente Paulo quer lembrar os efésios que toda paternidade depende da paternidade de Deus. Ele é aquele com toda autoridade e poder, e que todos os grupos familiares, quer poderes, autoridades no reino celestial, ou grupos familiares na terra, estão sobre o seu governo e deveriam representá-lo. Ou seja, a primeira noção que o meu filho tem da autoridade de Deus é por minha causa como pai. E em um mundo onde os cristãos são perseguidos, é bom, muito bom saber que
que o nosso Deus é tanto soberano quanto poderoso, Rei grandioso. Mas é possível que aqui, quando ele fala Pai, de todo mundo que toma o nome no céu e na terra, é que ele está falando que ele é o Pai da igreja, da família de Deus no céu e na terra. E essa família encontra a sua origem nele. Deus tem um Filho eterno, o Senhor Jesus Cristo. E ele tem um imenso número de filhos adotados. Filhos e filhas de todas as épocas e de todos os povos. E cada um tem sido nomeado com o seu nome. Alguns desses filhos adotados estão agora com o Pai nos céus, enquanto outros estão vivendo aqui na terra. Mas aonde quer que eles estejam, eles formam uma única família, porque possuem um único Pai. E é assim que nós oramos, ao Deus diante de quem devemos nos dobrar, mas que ao mesmo tempo é o nosso Pai. Ou seja, meus irmãos, nós quando oramos, temos a tendência de cair em dois extremos quando nós oramos. Existem aqueles que veem apenas a grandeza de Deus, a majestade de Deus, e que falam com Ele como se Ele estivesse distante, um Deus quase desconhecido, um Deus muito longe. Mas existem outros que parecem lembrar que Ele é o nosso Pai e que às vezes se aproximam dEle com uma intimidade irreverente, sem temor, sem tremor diante dEle. E o que Paulo está mostrando é que quando nós oramos, nós devemos evitar as duas coisas. Precisamos nos lembrar do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos orienta a orar a Deus como nosso Pai, mas que lembrando o tempo inteiro que Ele está nos céus, que o seu nome deve ser santificado, que Ele deve ser reverenciado e que devemos tremer na sua presença. Devemos ter muita reverência, inclusive no culto, quando estamos adorando a Deus. Profunda reverência. Você está na presença de Deus. Você deve evitar um coração irreverente, distante, que aborda Deus com uma intimidade pecaminosa, com um tipo de intimidade que não é própria daqueles que conhecem o Deus Todo-Poderoso. Pastor Stuart Ollett diz, pregando nesse texto, como nos vestimos para ir à igreja é uma matéria inteiramente de liberdade cristã, mas deve haver muito bom senso. Mas nós não temos liberdade em escolher como orar. Se não nos prostramos reverentemente diante do Rei, nossa vida de oração é defeituosa. Mas nós somos os filhos do Rei. Príncipes podem falar com seu pai com uma abertura que um mero cortesão não teria coragem de falar. Temos acesso, ousadia, liberdade, mas reverente liberdade na presença de Deus. Ele é o nosso Pai. E aqui tem um privilégio incrível que você desfruta se você tem Jesus, meu querido. Deus é o seu Pai. O Criador de todas as coisas é o seu Pai e você pode abordá-lo assim. Eu sei que na Bíblia, às vezes, por exemplo, em Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus também. Mas há um sentido em que nós somos filhos de Deus, em um sentido que os anjos não são. Nós podemos chamá-lo de Pai do mesmo modo que o seu Filho Jesus o chama, porque por meio de Jesus nós somos adotados como filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com filhos. O autor aos Hebreus diz que Cristo é superior aos anjos nesse sentido, e nós estamos em Cristo Jesus. Por isso você pode abordar o nosso Deus dessa maneira grandiosa. Por mais incrível que seja o privilégio dos anjos na presença de Deus, o seu privilégio, meu irmão, é muito maior. Você é filho de Deus, você pode chamá-lo de Pai. Quando você ora, essa é a confiança que você tem. Deus é o seu Pai. Deus é aquele que te ama e que cuida de você. Você o aborda assim, entendendo que Ele realmente se preocupa com você, com as suas necessidades, e que quer de fato que você viva inteiramente para a sua glória. Quando você se aproxima para adorá-lo, como nós fazemos nessa noite, você tem reverência, temor, tremor na presença de Deus. Nossos cultos e nossa oração devem ser mescladas com reverência, mas também com adoração ousada diante do nosso Deus e Pai. E esse equilíbrio que a Bíblia nos ensina a ter. Ore ao Pai, ore a Deus, ore ao Senhor. Segundo, ore ao Pai e peça poder e conhecimento, versos 16 a 19. Nós vimos que, como Paulo se aproxima de Deus, e esses aspectos vêm uma vez mais nos pedidos do que ele faz aqui. Ele crê que Deus é capaz de conceder a ele as coisas por causa da riqueza da sua glória. Veja o verso 16. Para que segundo as riquezas da sua glória.
Paulo vê como um majestoso rei, cheio de riquezas, de infinitas e abundantes riquezas. Mas o verso 29 ele diz lá no final: e sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele usa uma expressão para que sejamos cheios, literalmente no grego, até a plenitude de Deus. Ou para que possamos ser cheios até a plenitude de Deus. Ou seja, não há limites para a graça de Deus, porque Ele, por definição, é um Deus infinito e sem limites. Paulo está dizendo: eu estou pedindo para que vocês possam experimentar certas coisas até a plenitude de Deus. Eu estou pedindo que vocês possam ser cheios e cheios e cheios até o limite da habilidade de Deus dar. Até o limite. Acontece que não há limites. É infinito. E eu estou orando para que vocês sejam cheios até a plenitude de Deus. De um Deus que é infinito. Não há limites, não se esgota. É uma corrente inesgotável de bênçãos de graça e de amor. Paulo vê Deus como rei. E à medida em que ele ora, ele espera que possa ser ouvido. Ele espera que os escravos e filhos da igreja em Éfeso, bem como todos os outros, inclusive nós, recebam o que ele pede. Por que Deus se importa com escravos? Por que Ele se importa com qualquer cristão em Éfeso? Por que Deus se importa comigo e contigo, meu querido irmão? Por que Ele ouviria a minha e a sua oração? Simplesmente porque Ele é o Pai do seu povo. Deus pode ser confiantemente buscado como Rei. Ele pode ser audaciosamente buscado como Pai. É por isso que Paulo vem a ele com esses pedidos, para que, segundo as riquezas da sua glória, diante de Deus o Pai, é assim que eu peço. E quais são os pedidos? Você já parou para pensar nisso? Você vai pedindo e as bênçãos que Deus prometeu, até o limite dele. Não há limites para ele. Ele é infinito. Eternidade após eternidade, eternidade após eternidade. Estaremos ainda desfrutando da sua graça e jamais chegaremos perto de esgotá-las. Mas você não precisa esperar isso. Você já pode pedir agora todas essas coisas. E quais são os pedidos? Existem 3 deles, e cada um começa com a palavra para quê? Para que sejais fortalecidos, para que Cristo habite e para que possam compreender e conhecer o amor de Deus. Paulo está orando com respeito às suas vontades, corações, mente. Fortalecidos no homem interior, com Cristo habitando pela fé nos corações e a mente compreendendo o que não pode ser compreendido. Eu não sei vocês, mas esse tipo de oração aqui é incrivelmente extraordinária. Paulo está orando a respeito dessas 3 áreas, e em sua oração ele fala ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele ora ao Pai para que o Espírito fortaleça o nosso homem interior e Cristo habite em nossos corações e conheçamos o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ele está orando para que toda a divindade, o único Deus vivo e verdadeiro, cada pessoa desse Deus maravilhoso, da Trindade, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, faça alguma coisa para os seus irmãos em Cristo Jesus, bem como para ele também. A oração não menciona coisas externas aqui. Já parou para pensar nessas 2 orações? Será que o povo de Éfeso não precisava de cura, de algum problema de saúde? Será que o povo de Éfeso não precisava de algum emprego? Será que o povo de Éfeso não precisava que os escravos fossem libertos? Muitos deles eram escravos. Será que eles não tinham problemas e necessidades materiais? Tinham. Mas você percebe que nas 2 orações de Paulo essa não é a preocupação. Porque o Evangelho não está preocupado com essas coisas. É o evangelho falso, volto a dizer, da teologia da prosperidade, que se preocupa com isso. Ele está orando para algo que aconteça dentro da vida dos crentes, o que é muito mais importante. Vamos olhar em primeiro lugar verso 16. Tem a ver com a vontade, verso 16. Ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Deixa eu contar umas histórias para vocês. Maria é uma cristã que trabalha como secretária em um escritório onde não há outros crentes. Ela passa todos os dias da semana trabalhando sem qualquer colega cristã. Ela não pode ler sua Bíblia no trabalho, ela foi proibida. Mas ela pode apenas ler em casa, no início da manhã, no final, à noite, quando voltar. No trabalho, não. Aliás, não é bom, né? No trabalho, ela deve fazer o trabalho dela.
No escritório há um rapaz simpático, que repetidamente chama Maria para sair. Mas ela sabe que a Bíblia ensina que um cristão nunca deve ter um relacionamento com não cristãos. Namoro entre crente e descrente é uma ofensa contra Deus. Mas a insistência dele, o charme desse jovem é muito forte para ela. E finalmente, ela faz o que ela sabe que é errado. Por que ela fez isso? Porque ela não é espiritualmente forte o suficiente. Ela precisa de poder no homem interior. João é um crente da mesma igreja de Maria. Mas o problema dele, eu escolhi João e Maria a propósito, viu? Só para lembrar aqueles dois irmãos, João e Maria. Ele trabalha numa fábrica todos os dias, e ele tem 45 minutos para almoçar. Você sabe que é um tempo muito bom, dá para almoçar o suficiente, né? Dá, 45 minutos dá para comer muito bem, só nessa fábrica mesmo. Quando o tempo acaba, ninguém está pronto para voltar ao trabalho. Eles ainda estão tomando um cafezinho, ou então jogando as cruzadinhas, mas João sabe que ele deveria se levantar, voltar ao trabalho, mas ele não gosta de fazer isso. Por quê? Porque os outros pensariam que ele estaria apontando o dedo para eles, e que ele estaria tentando impressionar seu chefe, ou coisa desse tipo. Então João se senta e não diz nada. Ele não resiste à pressão do grupo, e todos os dias ele rouba 10 a 15 minutos do tempo do seu chefe. Como ele é fraco, né? Ele precisa de poder no homem interior. Todos os crentes, nem todos os crentes, meus queridos, são como esses dois. Muitos deles têm um certo poder neles, uma resolução, uma determinação interna. Mesmo a zombaria não nos move e não nos impede de fazer o que é certo. Eles não eram assim quando foram convertidos. É uma obra do Espírito Santo que tem feito o que eles são agora. E Paulo ora para que Deus, de acordo com as riquezas da sua glória, pelo poder do seu Espírito, opere no homem interior, no novo homem, na vontade, no íntimo do ser, fortalecendo esse homem interior de acordo com o poder do Espírito. E esse é o tipo de oração que deveríamos fazer quando estamos sendo tentados e o tempo inteiro provados a não fazer o que Deus manda. Precisamos de uma vontade firme, de uma vontade sólida, do homem interior fortalecido para fazer o que Deus manda. Esse é o tipo de oração que deveríamos fazer por todos os jovens de nossa igreja. Talvez seja bem melhor orar por jovens cristãos desse jeito do que apenas criticá-los. Pedir a Deus que dê a eles força no homem interior. Poder no homem interior, para que fortaleça esse novo homem e a vontade esteja firme, resoluta. Salmista diz no Salmo 51, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito firme que não se dobra, que a vontade não se dobra ao pecado. É isso que Paulo está pedindo. Mas ele também ora, meus irmãos, com aquilo que tem a ver com o coração, verso 17. Eu estou orando, diz Paulo, para que Cristo possa habitar nos vossos corações pela fé, ou para que Cristo possa estar em casa em seus corações pela fé. A palavra aqui, habitar, significa fazer morada perene, sentir-se em casa, sentir-se à vontade. Esses crentes por quem ele ora, e nós já temos Jesus dentro de nós, não é? Pelo Espírito Santo, Cristo habita em nós. Mas do que Paulo está pedindo aqui? Para entendermos isso, vamos ler o capítulo 14 do Evangelho de João, versos 15 a 24. João, capítulo 14, verso 15 a 24. Diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. E aí ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Disse Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Essa é a passagem na qual o Senhor Jesus explica que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. E aqueles que não guardam os seus mandamentos não têm um amor real por ele. E a passagem contém algumas surpreendentes promessas. Jesus diz que se fazemos o que ele diz, ele se manifestará às nossas vidas, verso 21. E ele fará isso será uma realidade viva para nós. Por meio do Espírito Santo, por meio do Consolador, ele vai fazer-se em casa em nossos corações, ele vai fazer morada e sentir-se como se nossos corações fossem o seu lar. Essa é a ideia da palavra de Paulo. Teremos consciência, não apenas de que ele está conosco, mas de que ele está habitando em nós de maneira profunda e plena. É esse o ponto aqui. E é isso do que Paulo está falando. Quando uma pessoa coloca a palavra de Deus em prática, ele tem um senso da presença de Jesus Cristo em sua vida. Mas por que alguém deveria obedecer a palavra? Porque ele crê nela. E é por isso que ele diz: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Cristo, estando em casa, em nossos corações, está exatamente por causa disso. Nós cremos. Ele está em nosso coração. E ele está em nosso coração, está unido à nossa fé em Cristo Jesus. A ideia é de que, à medida em que nós buscamos a sua vontade, a sua glória, Cristo faz morada, sente-se em casa em nossos corações, nos molda, transforma. O seu lar é o nosso coração. Mas também tem a ver com a mente, versos 17 a 19. Olha o que diz. Verso 17 a 19, em especial, o verso 18 diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura. No verso 17 ele diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos comprimento, largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O terceiro pedido tem a ver com a mente aqui. Ele está orando para que os seus leitores, fortalecidos internamente pelo Espírito de Deus e preenchidos com amor por Cristo, sejam capazes de compreender algo além da compreensão. Saber algo que não é concebível. Compreender o que não pode ser compreendido. O que ele quer dizer com isso? Nós entenderemos isso bem se pensamos, por exemplo, num grupo de pesquisadores, quando eles são enviados para explorar o oceano. Imagina isso. Eles devem descobrir quão grande, longo e profundo o oceano é. Então, imagine 3 desses. Vão sair para o oceano e fazer a pesquisa. Quando a pesquisa acaba, todos eles conhecem alguma coisa do oceano. Todos eles sabem algo que ninguém mais sabe. Cada pessoa está em posição de dizer para os outros algo que ele descobriu. E, contudo, não há nenhum deles que sabe tudo o que pode ser conhecido sobre o oceano. Nem quando unimos todas as pesquisas deles, conseguimos descobrir tudo. E contudo, cada explorador sabe algo da grandeza do oceano. Paulo está dizendo: eu estou orando para que vocês possam ver que o amor de Cristo é assim, diz Paulo. Saber plenamente bem o que ninguém pode descobrir plenamente, suas plenas dimensões. Ele quer que exploremos mais e mais. Há algo de tirar o fôlego aqui, meus queridos. Envolve não apenas judeus, mas gentios também. Há um amplo convite para vir a Cristo. E nem mesmo toda a igreja reunida tem compreendido quão amplo é o amor de Cristo, quão amplo ele realmente é. Qual é a largura do amor de Cristo, meus queridos? Vai da eternidade à eternidade. Ele nos amou antes do mundo começar. Ele nos ama agora. E Ele ainda estará nos amando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos após o fim desse mundo. Quem pode medir isso? Quem conhece a profundidade do amor de Cristo? Foi seu amor que o fez descer dos céus. Foi o seu amor que o moveu a sentar-se com pecadores, mesmo aqueles que se aprofundaram nas mais terríveis transgressões. Paulo sabia mais sobre essas profundezas que a maioria das pessoas.
Poucos foram tão fundo quanto ele foi, contudo, o amor de Cristo o achou lá nas profundezas do seu pecado. Quem pode explicar quão alto é o amor de Cristo? Pense na altura para a qual ele já nos elevou. Fomos adotados na família como filhos de Deus. Já estamos assentados nas regiões celestiais. Sabemos que entraremos na nossa herança, mas ainda não se revelou o que haveremos de ser. Seremos elevados às alturas da glória, meus queridos, que a Bíblia nem começou ainda a descrever para nós. Quem pode conhecer a largura, o comprimento e a profundidade e a altura? Nós todos aqui nessa noite sabemos algo sobre isso. Alguns sabem mais sobre largura e profundidade. Alguns sabem mais sobre a profundeza do seu pecado e como Deus os tirou de lá. Alguns sabem mais acerca da eternidade, dos aspectos da eternidade do amor de Deus. Todos nós sabemos mais sobre o amor de Cristo hoje do que sabemos antes. No entanto, se todos os crentes de todos os tempos dissessem o que sabem, nós ainda não descobriríamos o todo. Mas eu estou orando, diz Paulo, para que vocês e todos os santos juntos explorem o amor de Cristo e tenham experiências sem limites dele até a plenitude de Deus, até o limite disso tudo, o que não tem limite, o que é infinito. É isso que ele quer para nós. Que exploremos, que exploremos, que exploremos, que conheçamos, que conheçamos, que conheçamos. E quando você, meu irmão em Cristo, começar a se lançar na meditação do grande amor de Deus, nem que você pudesse pesquisar por longas eternidades, você chegaria perto de compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Continue. Paulo diz: eu quero que vocês compreendam o que não pode ser compreendido plenamente. Deixa eu parar aqui rapidinho e fazer uma pergunta para você. Você ora assim pelo seu irmão e por você mesmo? Percebe quão pobre é quando a nossa oração só é: Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, supre suas necessidades. Nós ainda nem começamos a orar. Quando nós olhamos para esse tipo de oração, nem começamos a pedir ainda. É muito raso o nosso pedido, porque nós não conhecemos a profundidade das bênçãos que Deus reservou para nós. Uma boa parte de nós vai descobrir quando chegar no céu, que poderia ter experimentado, todos nós aqui descobriremos isso, eu e vocês, que poderíamos ter experimentado nessa vida riquezas abundantes do conhecimento, do amor e da alegria em Deus, mas perdemos tempo com outras coisas. Como meninos, ficamos brincando na areia da praia com o mar vasto do amor de Deus, esperando para que nós simplesmente mergulhássemos. Quão profundo é o amor de Deus! Nenhum de nós tem ido além do limite que é possível. Nenhum crente tem ainda entendido tudo o que há para entender. Há uma paisagem sem limites, apenas esperando para ser vista e desfrutada. Há dimensões sem limites de experiência espiritual para adentrar. Quem seria tolo para estar satisfeito com seu presente nível de entendimento e deleite espiritual? Não empregaremos toda a nossa energia para fazer um progresso espiritual mais profundo? Não oraríamos uns pelos outros do mesmo modo que Paulo orou aos Efésios? O homem interior fortalecido para que a sua vontade fique firme e não se dobre ao pecado. Cristo habitando no coração de vocês, fazendo morada e transformando vocês pela graça. E à medida em que vocês estão alicerçados e fundamentados e alicerçados, arraigados como uma árvore com raízes profundas e alicerçados como um prédio bem construído com uma boa estrutura de alicerce, no amor, alicerçados nisso, compreendamos juntos, aqui todos nós, juntos, porque essa é uma experiência da igreja, com todos os santos, todas essas coisas incríveis. Meu irmão, da próxima vez que você orar por mim e pela igreja, ore por essas coisas. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor, por tua infinita graça, poder e misericórdia, conceda poder no homem interior do meu irmão. E que o Senhor faça com que o teu filho habite ricamente em seu coração pela fé, e que ele fique alicerçado e fundamentado em amor a tal ponto que ele consiga compreender o teu amor que excede todo o entendimento. Esse sim é um pedido, como diziam aqui antigamente, é um pedido de responsa. Isso é que é pedir. E é isso que Deus quer que você peça. E quando Deus diz que é isso o que devemos pedir, Ele está dizendo: meus queridos, acordem, é isso que eu quero dar para vocês. Prosperidade financeira, saúde e riqueza, né? Bíblia da batalha espiritual, saúde e riqueza
Isso é tolice e bobagem. Aqui está o que Deus quer para vocês. É muito mais infinitamente rico do que qualquer outra coisa que você possa querer. Por fim, ore a Deus, pedindo poder e conhecimento, confiando nele. Versos 20 a 21. Se há uma razão para você orar, essa doxologia ou essa adoração final te dá razão. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para todas as gerações, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Sendo as coisas assim, Paulo retorna de sua oração por seus leitores e irrompe em louvor a Deus. E estando na costa do oceano, olhando para o mar infinito de riquezas, seus olhos espirituais vislumbram 4 coisas. Um atributo, verso 20. Paulo reflete no fato de que não há limite para o que Deus pode fazer. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Nenhum limite. Ele é capaz de fazer o que pedimos. Ele é capaz de fazer tudo o que pedimos. Ele é capaz de fazer acima de tudo o que pedimos. Ele é capaz de fazer abundantemente acima de tudo o que pedimos. Excedentemente, abundantemente acima de tudo o que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. Ou seja, Paulo orou por isso, ele está dizendo, isso aqui não é nem perto do que ele pode fazer por vocês. Não chega nem perto. O seu poder é muito maior do que eu estou pedindo ou pensando. Um desejo, verso 21. A ele seja a glória. Paulo continua. Como ele deseja que os efésios possam receber e experimentar tudo o que ele tem orado. Mas há algo que ele quer mais do que os efésios receberem essas bênçãos, mais do que nós recebermos essas bênçãos. Ele quer que Deus seja adorado, exaltado e honrado, e esse deve ser o maior desejo dos nossos corações. Ele quer que ele receba todo o crédito, que todas as criaturas, em todo o tempo, em todos os lugares, pensem altos pensamentos acerca dele. E veja o que ele diz: a ele seja a glória. Você deseja isso, meu querido? Você deseja que todos os seus amigos, que todas as pessoas ao seu redor, que as pessoas que estão hoje perdidas no mundo olhem para esse Deus e digam: a ele seja a glória? Você deseja que todos os povos, todas as nações, em todos os lugares sejam marcados por homens e mulheres que dizem: a ele seja a glória? É isso que eu e vocês deveríamos desejar acima de tudo. O nosso desejo deveria ser a glória eterna do nosso Deus. A ele seja a glória. Todos os povos em todos os lugares celebrando o nosso grandioso Deus. Mas há mais um lugar. A ele seja a glória na igreja. Eu sei que há crentes que não gostam de igreja. Tem um bando de crente perdendo sua vida e perdendo tempo, achando que pode ser crente assistindo o Fantástico em casa. Eu não tenho problema com Deus, dizem essas pessoas. Eu não me afastei de Deus, só me afastei da igreja. Bobagem, afastou-se da igreja, afastou-se de Deus também. Porque a glória será na igreja, diz o apóstolo Paulo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, o povo de Jesus Cristo, aonde ele derrama as suas bênçãos no meio do seu povo. A ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus, clama o apóstolo adorador. A igreja deve adorar a Deus, e é nessa igreja que toda a glória se manifestará. E o que é a igreja? É a companhia das pessoas que se aproximam de Deus somente na base do que Ele tem feito através de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vêm a Deus por meio dEle. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus. E o que é a primeira e mais alta tarefa da igreja, meus irmãos? Não é ter comunhão ou evangelizar, embora ter comunhão e evangelizar sejam muito importantes. A tarefa principal da igreja é prostrar-se diante de seu Deus e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo. Um lugar, um tempo, verso 21, por todas as gerações e para todo o sempre. Paulo deseja que o onipotente Deus seja glorificado na igreja para sempre e sempre e sempre. O louvor que começou na terra continuará no mundo por vir e nunca terá fim. Assim seja, conclui Paulo, assim seja o tempo inteiro. E como ele poderia desejar nada menos do que isso? Infinito amor merece infinito louvor, meus irmãos. O infinito amor de Deus por nós merece de nós uma resposta de infinito louvor a Ele.
Tal louvor pode ser dado apenas em um mundo eterno, por pessoas que viverão para sempre. Mas nós podemos começar aqui agora. Podemos começar a nossa doxologia antes de chegarmos lá, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, crente após crente, igreja após igreja, homens e mulheres redimidos, geração após geração. Quando todos nós deixarmos esse mundo, se Cristo ainda não voltar, uma outra geração de crentes se reunirá nesse lugar, louvando o nome do Senhor. E quando essa geração deixar, se Cristo não voltar, uma nova geração se levantará, louvando o Senhor. E geração após geração, Deus terá um povo cantando louvores ao seu nome, seus eleitos reunidos de todas as partes para louvar, exaltar e glorificar. A Ele seja a glória para todo sempre. Mas nós podemos começar agora, meus irmãos. Quanta alegria deveríamos ter em nosso coração. Nossa adoração flui do entendimento do grande amor de Deus por nós. Quer adorá-lo? Conheça o seu Deus. Conheça o amor de Deus por você. O amor de Deus é muito maior do que tudo o que você anseia e espera. Por isso adore-o, exalte-o, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, toda glória, todo louvor pertencem ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O Senhor faz abundantemente mais, muito mais acima. Nós nem conseguimos chegar perto do grande poder do Senhor. Ó Senhor, quantas vezes nós limitamos o Senhor? Quantas vezes? Mas o Senhor não é limitado por nada. Tu és poderoso, a Ti pertence a glória, o louvor, a honra, no Teu povo, no meio da igreja, para todo sempre, Senhor. Obrigado porque aprendemos que podemos nos aproximar de Ti como Pai, sabendo que o Senhor é Deus soberano diante de quem devemos reverenciar, nos prostrar e dobrar os nossos joelhos. Te adoramos porque o Senhor quer para nós que sejamos fortalecidos no homem interior, para não sucumbirmos e cairmos no pecado. O Senhor quer que Cristo habite ricamente em nossos corações, para que nós experimentemos mais e mais de profundo relacionamento com o Senhor. O Senhor quer, ó Deus eterno e poderoso, que nós compreendamos o que não pode ser compreendido plenamente, o grande amor do Senhor por nós, um amor que está muito além da nossa compreensão. A Ti seja a glória, a Ti seja dada a honra e o louvor para todo sempre, em nome de Jesus.